Agradecemos aqueles que já voltaram, né? Está fazendo estudo conosco. Deus seja nos abençoando, né? Aproveitando os momentos que nos dá a cada dia para conhecer mais e mais as palavras de Deus. O tema da semana é ritmos do descanso. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai esteja nos momentos que se seguem, guia-nos a estudar a Tua palavra. Dime essas bênçãos e agradecemos por Jesus. O tema, né, da lição, ele envolve questões importantes e estão relacionados também com o tema da criação. Falar, né, da criação implica também falar do sábado. O sábado ele está diretamente ligado à criação. E o verso áureo, o verso memorizado, diz assim: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então, tem algumas religiões, né, que seguem outros dias, como a sexta-feira, né, como o domingo. Domingo seria o primeiro dia da semana. Então, dificilmente, né, você vai comemorar algo logo no início. Você comemora no fim. E na sexta-feira você também não tinha terminado, né? Na verdade, tinha terminado. Mas Deus resolveu criar mais um dia para comemorar. E esse é o dia do sábado. Salmos 33, verso 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo surgiu. Então Deus tem uma capacidade que somente Ele como Criador tem. Basta Ele falar e as coisas ocorrem. Essa é a diferença entre o Criador, o Ser Eterno, o Altíssimo e qualquer ser criado. Ele ordenou e tudo surgiu. Deu uma ordem, um comando, e esse comando fez com que todas as coisas surgissem. Também a Bíblia diz, né, que Deus criou, né? Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim fez. E assim foi. Então, Deus criou luminares com o propósito, né, de suprir as necessidades da humanidade, né, de luz. E também Deus fala aqui que eles servirão de sinais para marcar estações, dias e anos. Em Gênesis 1, 14, 16 diz: Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. A gente é ensinado muitas vezes, né, nas escolas, que somente o sol tem luz própria. Aqui a Bíblia revela que Deus criou dois grandes luminares. Um para governar o dia, que nós sabemos que é o sol, e o menor para governar a noite, que nós sabemos que é a lua. Então, pelos ensinamentos que têm sido dados, né, é como se a lua não tivesse luz própria, né? Mas se você ver as passagens da Bíblia, você pode perceber que Deus, ao criar a lua, deu uma luz própria para ela. Não na mesma magnitude do sol, mas ela tem luz própria. Isaías 40, 22 diz que Deus, né, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra. Então aqui a Bíblia também fala que a terra tem uma cúpula. Essa cúpula em algumas versões é falada firmamento, né? E cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, né? O forro, né, pela área de engenharia, o forro é a parte de cima que você usa numa construção, né, do teto, para poder melhorar, né, o aspecto, né, da parte de cima. Então Deus estendeu os céus como um forro, né, e os arma como uma tenda para neles habitar. Então a Bíblia dá alguns detalhes que às vezes começa a ficar diferente, né, do entendimento e do aspecto científico, né, de alguns modelos, né, científicos que são propagados aí. Aqui existe o modelo, né, as propostas que eu peguei do Ariel Roth, do livro Origens, como ocorreu, né, algumas visões da humanidade. O primeiro é que houve a criação. Então Deus cria em 6 dias. Depois, né, passa um tempo, depois ocorre o dilúvio, né, do Gênesis e segue, né, a sequência. Então aqui é o modelo da criação. Existe outro modelo que é a teoria do intervalo. Diz que existiu longas eras
Deus exerce o processo de criação. Aí houve um intervalo, né, entre a criação de Deus e a criação dos 6 dias da Terra, né? Da Terra e tudo que existe, né? Que foi feito, né, e dito lá em Gênesis. Outro modelo é criação progressiva. Esse já começa a distar muito da Bíblia. Longas eras, né? Deus cria e é um processo progressivo. Evolução teísta. Existiram longas eras, né? Deus dirige a evolução. E aí tem alguns religiosos que creem até nesse modelo aí, né? Que acham que Deus criou um processo de evolução. Evolução deísta, né? Existe Deus, longas eras e ocorreu uma evolução naturalista, ou seja, Deus existe, mas não interferiu no processo, né, da evolução e da existência, né, dos seres. Evolução panteísta. Existiram longas eras e quem evolui aqui agora é Deus. E aí ele já começa a confundir, né, Deus com o próprio universo. Um ancestral do espaço. Existiram longas eras e uma vida originária de organismos extraterrestres. Aqui não explica de onde esses seres extraterrestres, né, surgiram. E o oitavo, que é a evolução. Existiram longas eras e nenhum Deus. Essas longas eras aqui não implica na necessidade da existência de Deus. Então você vê que em síntese, né, são esses modelos aí. Podem ter algumas outras variações de entendimento e tal, mas basicamente é isso. Então nós podemos dizer que os mais próximos, né, da Bíblia poderia ser a criação, né, o 1 e a teoria do intervalo 2. Deus, quando cria, ele cria e nos dá exemplo para que nós possamos, né, aprender o processo, né, de como viver. Aqui em Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus aqui está no plural, façamos, né? Então plural no mínimo é 2, e a gente pode entender que desses 2 a gente já sabe que Jesus existe, o Pai existe. Só que a Bíblia também fala em Gênesis 1 que o Espírito de Deus pairava sobre a água. Então o Espírito também existe. E esse Espírito ali seria uma terceira pessoa. Por isso que diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí diz, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, um plano de Deus é que nós somos o quê? Sejamos a imagem e semelhança de Deus. Tem uma passagem de profecia, né, da Ellen White, diz que nós somos uma réplica de Deus. Não com o mesmo poder de Deus, mas no aspecto, né, da criação, Deus nos deu essa capacidade. E diz lá em Gênesis 2, 1 a 3, que assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Aqui quando fala céus e a terra e tudo o que neles há, já começa, né, ficar um pouco diferente, né, do que está ali na teoria do intervalo, né? Então, mas a gente sabe que a Bíblia fala em Apocalipse 12 que houve guerra no céu, né? E Satanás foi expulso. E essa guerra pode ter acontecido antes do pecado, né? Ou pode ter acontecido também já quando Adão e Eva também pecam. Então, esses detalhes não estão tão bem explicados, né? Então aqui diz que Deus, né, concluiu, né, aquilo que ele tinha feito, né, a terra e tudo que neles há. No 7º dia já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Deus fez 3 coisas, né? Abençoou Deus, o 7º dia abençoar, né, é pegar e dar uma dádiva, né, uma bênção. E santificou, significa separar dentre os 6 que já existia, Deus separa esse que é o 7º, que é santificar e separar. E aí Deus descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, Deus instituiu o descanso. E a palavra sábado, ou Shabat, vem dessa palavra aí, descanso, que é no 7º dia.
Marcos 2, 27 e 28, né, Jesus fala assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o propósito de Deus ao criar as coisas, criar a semana, né, ao criar todos os processos, foi que fizessem bem ao homem. Então, o sábado faz parte do plano de Deus, né, que por isso ele foi criado por causa do homem. Aí Jesus diz também: de sorte que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus está dizendo aqui que é Senhor também do sábado. Como ele fala que é Senhor do sábado, significa que ele está assumindo aqui a divindade, porque quem criou o sábado, quem estabeleceu o sábado como um dia santo e como o sétimo dia foi o Deus que diz, façamos, né? Então Jesus entra nesse processo aqui e confirma que ele faz parte da divindade, porque ele está dizendo que é Senhor também do sábado. E o sábado e a criação está muito relacionado, né, com essa questão da imagem e semelhança que nós somos feitos de Deus. Deus colocou, né, no DNA essa capacidade, né, de nós sermos semelhantes a Deus. Porque o DNA é quem define quem nós somos. E esse DNA, nós vamos aqui o exemplo do núcleo, né, uma parede celular, e dentro um DNA, uma fita de DNA aqui, na forma espiral. O DNA seria o quê? Um código que define, né, todas as informações necessárias para que nós possamos, né, ser o que nós somos. E diz aqui, além dos conhecimentos que possamos nós ter, faz um paralelo aqui, né, ter de engenharia, biologia, física, a informação também é um ingrediente importante. Ou seja, o que é DNA? É essa informação que está aí registrada para que nós possamos existir como nós somos. Na fábrica de automóveis, por exemplo, um robô é abastecido com metal e plástico, mas não consegue fazer nada útil sem a série de enormes instruções informando quais as partes devem ser soldadas. Então, tem que ter alguém ter criado o código. Por exemplo, eu sou da área de programação, então eu entendo bem sobre o assunto. Então, tem que existir um código, uma linguagem de programação que foi usada para definir todos os processos, né, para que o robô possa fazer todos os comandos e executar todos os processos, né, na criação dessa fábrica de automóveis. Então, o ribossomo de uma célula, de um corpo, recebe blocos de aminoácidos que são potencializados pela energia de conversão de ATP em ADP. Aí é os processos, né, que existem dentro da célula. Mas diz aqui, mas também o ribossomo não é capaz de sintetizar proteínas sem a informação que o DNA fornece ao núcleo da célula. Então, quem faz com que as proteínas sejam criadas, ou seja, que tenha esse código, essa informação dessas proteínas que a base, né, nossa base da nossa própria existência, é o DNA, que dá essa informação. Então, a informação vem de onde? Tem que vir de alguém que tenha mais informação para poder passar essa informação e acrescentar essa informação. Então, ou seja, se dentro do DNA, que é altamente complexo, nós podemos perceber, e lá diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, então significa que Deus é quem criou esse código, né, que tem essa informação para que nós possamos existir como nós somos. E aí vem a parte bem interessante. Se você começar a estudar a natureza, toda a natureza tem o quê? Informação. E essa informação mantém as coisas como elas são. Tanto na parte orgânica como na parte inorgânica. E disso aí nós podemos dizer que Deus estabeleceu princípios, né, e padrões na realidade, né? Esses padrões Deus criou, diz lá, para o nosso bem. Foi criado para nós, por nossa causa. E não a coisa em si criada, né, para atender ao ser humano que Deus criou a imagem e semelhança dele. Então, por isso que Deus diz aqui e nos diz que nós devemos descansar. Quando Deus diz isso, significa, né, que há uma razão para o que Deus pede para nós. Êxodo 20, verso 8 a 11 diz: lembra-te do dia do sábado. Ou seja, lembra-te significa que Deus já falou do sábado no passado. Falou quando? Lá em Gênesis. Adão e Eva nasceram, foram criados e já guardaram o sábado. E eles guardaram os sábados e eles ensinaram, né, para os seus descendentes.
Mas é dentro da vida, né, com dilúvio e com várias pessoas que depois apostataram da fé e abandonaram a Deus, houve o quê? Um esquecimento das leis de Deus. É por isso que Deus, quando o povo de Israel foi lá para o Egito, passou 400 anos, muitos deles haviam esquecido, né, da importância e do que era o sábado. É por isso que ele chega aqui e diz: lembra-te do sábado. Para o quê? Santificar, ou seja, separar, separe-o. 6 dias trabalhará e fará toda obra. Aí, ó, tem algo interessante que a gente fala assim: do sábado devemos descansar, mas da Bíblia também diz que a gente tem que trabalhar 6 dias. Então tem pessoas que querem, né, receber as coisas tudo dada, né, pela mão, mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha e também quer que nós trabalhemos. Nós somos criados para trabalhar. E diz aqui: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, né? Nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que dá dentro das portas. Todo mundo que tiver o quê? Que depender do seu poder de decisão, você também tem que colocar com a liberdade, né, de guardar o sábado. E aí Deus explica aqui por que é que ele pede que nós lembremos e nós guardemos. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Ou seja, Deus está trazendo o quê? Para a criação. Então, se você aceita a criação, você vai ter que aceitar o sábado. Se você rejeita o sábado, você vai ter que rejeitar a criação em algum momento. Como está em Gênesis, vai ter que rejeitar. Porque o sábado não foi dado para israelita, foi dado para quem? Para Adão e Eva e para a raça humana. Está lá escrito. E diz: portanto, o Senhor do dia do sábado abençoou o dia do sábado e o santificou. E nós podemos ver aqui que Jesus, sendo Deus e sendo humano, guardava o sábado. Diz aqui, ó, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Lucas 13, 10. Né? A gente olhar aqui, Lucas 13, 10, o contexto, né? Vamos olhar aqui, Lucas 13, 10. Ó, tá aqui. Jesus contando as histórias, né, da parábola, e diz que Jesus ensinava no sábado, não da sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, num dia de sábado, né, uma mulher aparece e Jesus, né, a cura. Em que dia? De sábado. Então a gente tem que entender o que significa a palavra descansar, que Deus está falando. Que descanso é esse? Que esse descanso está relacionado com 6 dias de trabalho que você teve. Mas aqui Jesus, né, num dia de sábado, fazia cura. E também diz aqui, ó, em Lucas 4, 31, 32, diz que desceu a Cafarnaum, na cidade da Galiléia, e ensinava. Então, também no sábado é um dia que Deus diz que nós devemos o quê? Ensinar. O quê? Ensinar a Bíblia, ensinar os princípios, né, de Deus. E admiravam sua doutrina porque sua palavra era com autoridade. Então, dia de sábado você faz o quê? Você pode fazer cura, pode fazer o bem às pessoas, pode ajudar as pessoas. E também deve, ou pode também, né, ensinar a palavra. E diz que Jesus, João 9,14, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, né, de um cego. Deus também diz que no sábado, mesmo sendo um dia de descanso, que você não está trabalhando, né, a seu trabalho de manutenção, você deve fazer atividades que sejam o quê? Para o bem seu e dos outros. Então, quando Deus resolve, né, dar os 10 mandamentos, Deus faz uma prova, bota o povo sob teste, para poder ver se eles, de fato, estavam lembrando da questão do sábado. Aí Deus fez um teste, que foi o teste o quê? O teste do maná. O maná caía todo dia e cada dia ele apodrecia se você guardasse. Na sexta-feira o que acontecia? Esse maná ele não apodrecia da sexta para o sábado. E no sábado você não encontrava o maná. Mas tinha as pessoas que saíam procurando esse maná dia de sábado. E aí Deus diz o quê? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então nós às vezes também vamos procurar trabalho no dia do sábado. Vamos procurar fazer alguma atividade que Deus diz que não devemos fazer no dia do sábado. Né? Tentando, né, ganhar a vida, seja qual circunstância for, né? Você fica preocupado e ansioso, você vai atrás desse maná.
Mas esse maná não é para ser dado no dia de sábado. Dia de sábado é o dia quê? De descanso. E Deus diz, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ó, mandamentos e leis. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Deus nos abençoa na sexta-feira. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Porque as pessoas estavam indo aqui procurar, né, o maná. Em Deuteronômio 5, 12, 13 dá uma outra versão da questão do sábado, que diz assim, guarda o dia do sábado para o santificar. Agora o que? Guarda. Antes, no Êxodo, lembra-te, aqui é guardar. Guardar o que? É seguir e obedecer o que Deus fala. Em relação ao que? Ao sábado. Guarda o sábado para o santificar, ou seja, separe ele. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Então Deus disse que o teu trabalho de manutenção tem que ser qual dia? Nos 6 primeiros dias, de domingo a sexta. No sábado Deus disse que nós devemos o quê? Descansar. E Êxodo 20, 12 dá uma explicação maior, ou seja, melhor sobre a questão do sábado. Qual a importância do sábado? Deus fala aqui, ó, também lhes dei meu sábado como um sinal. Sinal no original é o sinal, né? Quando você tinha uma carta, você pegava essa carta e batia um selo. Com um selo, esse endurecia, protegia a carta e garantia que quem era o autor daquela carta. E no original está lá sinal ou marca, ou selo. Então é uma marca que Deus faz em nós, né? E diz que é um sinal ou marca entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, ou seja, Yahvé, fiz dele um povo separado. Assim como o sábado é separado, quando você decide guardar o dia de sábado, você também é separado com esse sinal. O sábado serve como uma aliança. Ó, essa aliança aqui é um sinal externo do meu casamento com minha esposa. O sábado também é um sinal externo da sua união com Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. E Êxodo 20, 20 completa. Diz, santifique o quê? Você separe os meus sábados, guardem os meus sábados, para que ele seja um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ó, então sábado é sinal de nós reconhecermos quem é o Deus verdadeiro, quem é o Criador, ou seja, quem é Yahvé. É muito importante a questão do sábado. Não é que ele seja mais importante que os outros mandamentos, mas ele distingue as pessoas que estão fazendo parte da aliança com Deus ou não estão fazendo parte da aliança. Por que eu digo isso? Porque em Daniel 7,25, Deus deu uma profecia, né? Daniel 2, da estátua, né, de poderes, né, que viriam e criariam um império. E esses impérios iam estar relacionados com o povo de Israel e com o tempo do fim. Aí tem, né, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, né? E em Daniel 7, Deus pega e estende essa profecia, fala de 4 animais. E o quarto animal, né, que na verdade é o Império Romano, ia ter o quê? Uns descendentes. Esse descendente diz que é chamado chifre pequeno. E esse chifre pequeno, diz a Bíblia, isso é profecia, né? E a Bíblia estabelece o quê? Que esse poder, que era o chifre pequeno, que na verdade quando surge, ele surge pequeno, mas depois ele abate povos, né? E depois ele passa a ser mais acima e superior aos demais chifres. Pela história nós entendemos e percebemos que isso conta a história do papado. O papado vem, surge, substitui, né, o Império Romano e o Imperador Romano e passa a ter poder, e esse poder demora aí, começa no ano mais ou menos 538 e pela profecia, né, duraria 1260 anos, e chegou mais ou menos 1798, que foi quando o Papa Pio VI foi preso sob ordem, né, de Napoleão Bonaparte. Isso está na história. E aqui diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse poder ia ser proferir coisas contra Deus, desobedecendo a Deus. Consumirá os santos do Altíssimo. Então esse poder o quê? Ia perseguir as pessoas que seguiam a Bíblia. E a história mostra isso com as Inquisições.
Também diz que ele ia cuidar de mudar os tempos e a lei. A lei, a gente sabe que é os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos, qual é o mandamento que envolve tempo? Aqui diz tempos. É o sábado. Ainda tem mais. E terá também o calendário. Os santos lhe serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse tempo lá no original é 2 tempos. Mais um tempo, 3 tempos. Metade de um tempo, 3 tempos e meio. Esse, ó, um tempo, na época de Daniel, o calendário e o ano tinha 360 dias. Né? Então, lá fala um tempo, mais 2 tempos, metade de um tempo, seria equivalente ao quê? 360 anos, 2 tempos, né? O dobro, 720 anos, e metade, 180, que dá 1.260 anos. Em Apocalipse 11, né, fala lá de 42 meses, ou 3 anos e meio, proféticos. Se vocês começarem e usar como referência o ano 538, foi quando o papado atingiu o apogeu, mas 1260 vai chegar justamente o que? 1798. Em 1798 o Papa foi preso, foi retirado dos poderes, né? Poderes políticos, né? Do papado, e o papado só restaurou esses poderes em 1929 com Benito Mussolini, que era um fascista, que alguns falam de fascismo aí sem saber o que é fascismo, era um fascista, e esse fascista devolve o poder ao Vaticano e cria o Estado do Vaticano. Desde lá, 1929, o Estado do Vaticano está restaurando o seu poder. Então, outra coisa que ele disse que ia fazer aqui também é o quê? Que eles iam mudar os tempos e as leis. Então, existia um calendário que foi usado na Palestina, em todas as províncias do Império Romano, que era o chamado calendário juliano, em 46 a.C. Júlio César. Depois o Papa Gregório XII mudou o calendário através de uma bula. Tá vendo? Mudar os tempos e a lei. Tempo que envolve o quê? O calendário, e envolveu também o dia do sábado. Uma bula datada 5 de março de 1582. Ó. No Concílio de Trento, 1545 a 1563, Gaspar de Fosso, arcebispo de Régio, declarou que no dia 18 de janeiro de 1562, o sábado, o dia mais glorioso da lei, foi modificado para o dia do Senhor. Então eles passaram a chamar dia do Senhor o quê? Domingo. Mas o domingo era reconhecido como dia de quê? Do sol. Ou de Baal. Baal, na verdade, é a palavra de fato, Senhor. Então, esse dia do Senhor aqui está relacionado com Baal e com o dia do sol, que é domingo. Em inglês, a palavra domingo é Sunday, dia do sol. Este e outros assuntos similares não foram abolidos em virtude dos ensinamentos de Cristo. Então, eles estão aqui afirmando que estes e outros assuntos similares relacionados ao sábado não foram abolidos em virtude dos ensinamentos de Jesus. Eles reconhecem. Pois ele declarou que viera cumprir a lei e não para destruí-la. Mas foram alterados pelo quê? Pela autoridade da igreja. Porque a igreja católica, o Vaticano, se autoproclama como uma capacidade, né, de substituir e mudar leis, né, que Deus deu. Eles assumem que tem essa capacidade. Mas aí, ó, Daniel 7 diz que ia proferir palavras contra o Altíssimo. Ó, como Deus dá tantos detalhes. Palavras contra Deus. Então, nós temos que tomar uma decisão, né? Qual dia nós devemos seguir? Se é o que Deus estabeleceu na Bíblia, ou seguir o Vaticano e o papado. Eu vim do papado. Eu era católico. Mas desde o dia que estudei a Bíblia e li, entendi que o dia que Deus criou o sábado, eu passei a guardar o sábado. E vou continuar até os últimos dias da minha vida. Ou até Jesus voltar. Está em Deus. Em Êxodo 28, Deus disse quais são os motivos que nós temos para descansar. O mandamento começa com a ordem, lembre-se, como a gente falou. Já em Deuteronômio 5,12, começa com a palavra guarde. Então, lembrar e guardar. A palavra lembrar aparece posteriormente no próprio mandamento. Então, nós temos que lembrar e temos que guardar. Em Isaías 58, 13, 14 diz assim: se desviares o teu pé do sábado, e fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado de deleitoso. Olha como é que Deus diz que nós devemos guardar o dia do sábado.
Não desviar o teu pé do sábado, de fazer o quê? A tua vontade no meu santo dia. Então o sábado não é para fazer a minha própria vontade. Eu vou descansar, vou deitar na rede. Faz parte? Faz, mas é só isso? Não, nós temos que fazer o que Deus disse que nós devemos fazer no dia de sábado. Nós já vimos aqui, Jesus fazia curas, Jesus ajudava as pessoas, Jesus, ensinava. Então tudo isso nós temos que fazer hoje também. E nós não devemos fazer a nossa vontade. Chamares o sábado, com um dia deleitoso. Então o sábado não é recomendado ser um dia de fazer jejum. A história conta que como é que eles fizeram que a transição da guarda do sábado e domingo começaram a estabelecer que o dia do sábado seria um dia de jejum. E começaram a colocar o que? As famílias para fazer isso. E o que acontecia? As crianças começaram a passar o quê? Tiveram rejeição ao sábado, que era um dia de quê? Um dia de jejum, um dia de passar fome, imagina. E no dia de domingo você se alegrava, estava na família. Então qual dia que você acha que as crianças iam ficar registradas na memória? Domingo, e não sábado. Então sábado não é dia de jejum, é um dia deleitoso. Recomendo você fazer jejum outro dia. E diz aqui, santo dia do Senhor. Alguns pegam algumas versões da Bíblia, pega Apocalipse, lá diz que o dia do Senhor é o domingo, Isso não está escrito, ó. Aqui está falando que o santo dia do Senhor é o quê? Sábado. Digno de honra e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. A gente tem que vigiar nossas palavras. Xingamentos, piadas e tudo isso não é para o dia de sábado. Não é para dia, outros dias também, mas para um sábado. Então, se nós seguirmos essa orientação de Deus, diz que nós vamos nos deleitar, ou seja, vamos ter prazer em Deus, nosso Pai. Te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Ó, a altura da terra, que altura da terra é essa? Cavalgar é esse. Eu só lembrei de Elias aqui, que Elias, quando Deus levou ele para o céu, ele veio o quê? Ele subiu na carruagem e voou um cavalo de fogo. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Deus diz agora que nós somos o quê? Filhos de Jacó. Jacó é Israel para Deus. Deus trocou o nome para Israel. Israel, todos os salvos pertencem à nação de Israel. Então nós fazemos parte da nação de Israel. E ainda tem mais, porque a boca do Senhor diz, Deus está aqui o quê? Jurando, meus irmãos. Ele falou e vai cumprir. Amém? Então, se você não entende isso ainda até hoje, passe e tome sua decisão de seguir o dia que Deus diz que nós temos que guardar. Espero que você faça a sua escolha. O tempo é quase fim. Essa pandemia, esses problemas aí vão piorar e nós já estamos vendo que estão tentando tirar a nossa liberdade de expressão, mas na verdade não é expressão só não. É para chegar na liberdade de consciência e de quem você adora e como você adora. Olha, é para chegar nesse nível. A nível realmente religioso a questão. É o Estado tentar controlar você e seu pensamento. E como você deve adorar a Deus. Cuidado. Muita atenção. As coisas estão indo nesse caminho. Segundo a profecia. Em Atos 13, 14 a 15 diz, e ele saindo de pé, já, como é que nós guardamos o sábado? Eu acho que era Paulo aqui, eu não sei se é Paulo, não estou lembrado. Não tem problema. Mas ele saindo de pé, chegaram a Antioquia da Pside e entrando na sinagoga, ó, que dia que é Paulo mesmo. Entrou na sinagoga, que dia? Domingo? Não, num dia de sábado. E já sentado. E depois da lição da lei, ou seja, no sábado nós temos que ler a lei. E estudar o quê? As profecias. Lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, homens, irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falar. Então, dia de sábado é dia de ir para o quê? Para a sinagoga, porque a sinagoga é a igreja. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer orações. Quando você não está num lugar onde não tem a igreja, você vai para algum lugar adorar a Deus. É o que eles fizeram aqui. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Falaram o quê? O evangelho. Você tem que sair para o quê? Pregar o evangelho. 6 dias de trabalho
se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso. Está lá em Levítico 23:3. E diz aqui, é um dia de santa convocação. Convocação para onde? Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Convocação o quê? Para se reunir nas igrejas, nas sinagogas, nas assembleias. Levítico 19:3 relaciona o sábado com outro mandamento. Ó. Cada um temerá a sua mãe e seu pai. Ou seja, honra pai e mãe. Temer, respeitar. E guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus junta uma coisa com a outra. Se você honra seu pai e sua mãe, você também vai guardar o mandamento. Deveria guardar o mandamento do sábado. Porque é uma ordem de forma similar ao mandamento de honrar pai e mãe. Faz parte dos mandamentos. Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador para que discernissem nas obras de suas mãos. Quando você lembra do sábado, você vai lembrar da criação. Não tem para onde. Lembrar da criação, você vai ter que lembrar do sábado. O sábado nos convida a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Mais do que qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus escreveu para nós na natureza. Então, sabe, se puder, em algum momento você deve estar em meio à natureza com a sua família. Para ver a natureza. Descansar em meio à natureza. À medida que penetramos no seio da natureza, né, Cristo nos torna real sua presença e nos fala ao coração de sua paz e amor. Então, é um dia para a criança você sair com sua família e estar em meio à natureza também. Parte do seu tempo, além de estar na igreja, cultuando e adorando a Deus. Mateus 5, 17, 18, Jesus fala algo fundamental para nós hoje. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Lei aqui é a Torá, é o ensinamento, é a doutrina. E os profetas, né, são todos que escreveram as escrituras. Jesus disse que não veio destruir nem a lei, nem os profetas. Não vim abirrogar. Você abirrogar o quê? É alterar. Não vim revogar. Mas veio o quê? Cumprir. Cumprir, para alguns falam que cumprir é para anular e abolir. Não. Cumprir não tem nada a ver com abolir, não. Cumprir é uma coisa, abolir é outra. Cumprir é seguir e viver aquilo. Isso significa cumprir. Cumprir a lei. Cumprir a lei é o quê? Viver de acordo com a lei. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, e nós sabemos na Bíblia que o céu e a terra não vão passar, Deus vai criar o quê? Um novo céu e uma nova terra, mas sempre vai existir um céu e uma terra. Deus diz aqui, nenhum jota ou tio jamais passará da lei. Que lei é essa aqui? É os 10 mandamentos. E o sábado faz parte? Faz. Sem que tudo seja cumprido. E aqui cumprido é o quê? É o que Deus revelou aos profetas. Cumprimento da profecia. E Deus fala, e eu vou ter que trazer aqui, ó. Está lá em Isaías 66. Deus fala claramente para nós, hoje, o que? Olha o que Deus diz aqui. Que o sábado será guardado, né, quando ele restaurar tudo. Ó. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e vosso nome. Quem são isso aqui? São salvos. E Deus fala, e será que desde uma lua nova até outra, então a lua vai continuar existindo? Vai. Desde um sábado até outro, olha o sábado aqui, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Assim como nós hoje vamos no dia de sábado à igreja adorar a Deus, Deus aqui já traçou um plano que na restauração todo mundo vai vir perante ele no dia de sábado para adorá-lo. Não é domingo, nem é sexta, nem é o dia que você pensa. É no dia de sábado. É por isso que Jesus diz aqui que tudo vai ser cumprido. O que é que vai ser cumprido? Deus vai restaurar a terra, vai retirar o que? A morte, mas o dia do sábado que ele estabeleceu na criação vai se manter. É uma das coisas que vai se manter. Ao mencionar aqui no comentário judaico do Novo Testamento, diz assim, ao mencionar tanto a Torá, que é a lei, ou quanto os profetas, Yeshua está dizendo que ele não veio modificar ou substituir a palavra de Deus, o Tanakh. O comentário. Então,
Se você ler a Bíblia, você vai ver claramente qual dia que deve ser guardado. É o dia de sábado, é o 7º dia. Então deseja você já o quê? Um bom fim de semana e já deseja você o quê? Um feliz sábado. E o sábado começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Por que que não é meia-noite? Porque nunca foi meia-noite. O dia começa quando? Começa, a Bíblia fala lá em Gênesis, houve tarde e manhã, primeiro dia. Vamos ver aqui, ó. Em Gênesis 1:5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, primeiro dia. Então como é que começa o dia? Primeiro com a tarde, ou seja, quando o sol se põe. Não é meia-noite. Meia-noite é o calendário gregoriano. Que Deus te abençoe, meus irmãos. E que você seja um vitorioso e faça parte daqueles que vão se encontrar com Deus no dia de sábado. Quando Ele criar um novo céu, uma nova terra. Eu já estou decidido. Espero que você também tenha decidido. Graça e paz de Deus para ti e para seus familiares. Amém.